Ora viva, muito boa noite família. Estamos no nosso podcast na ANSTV, onde mais uma vez vamos ter aqui um convidado também super importante, um convidado de enorme prazer, que vai nos trazer abordagens super inteligentes e acima de tudo vamos ter uma aula, porque só na apresentação eu já vou adiantar dizer que ele chama-se Ilídio Bernardo Casquinha, é empresário, é ativista social, é contabilista, é comentador desportivo, é dono de duas empresas, nomeadamente a MSS Consultoria e Serviço e a Beira Serviços Gerais. Antes de mais, queira saudar os nossos telespectadores de lá de casa. Muito obrigado. Boa noite, é um grande, enorme prazer estar aqui no vosso podcast para partilhar um pouco daquilo que é o conhecimento que eu tenho, que acredito que será útil para o jovem. A apresentação já foi feita, chamo-me Ilídio Casquinha e o resto já foi dito. Está certo. Ok, vamos tentar aqui decorar o nosso podcast de forma descontraída. Eu não sei, na verdade, como é que vai ser, porque estamos com um empresário, mas vamos fazer com que ele venha até nós e tente em algum momento sorrir, porque como está habituado sempre a gerir o pessoal, a gerir sei lá o quê, e vamos lá ver como é que corre cá deste lado, o bom Ilídio Casquinha. E o tema para hoje, o nosso podcast é confiança. Confiança como fator-chave de sucesso ou insucesso numa organização ou empresa. Desde já, vai a primeira pergunta: o que é confiança? Confiança é um sentimento de segurança relativamente a si próprio. Quer dizer, é um sentimento que te traz segurança a si próprio. Antes de fazeres alguma coisa, então a confiança ela é que vai te trazer segurança para fazer ou não uma determinada coisa. Certo. E por que devemos confiar? Temos o Ilídio Bernardo como empresário. Eu acredito que tem gestão de um pessoal e, portanto, guia um certo número de pessoas. E por que acha que devemos confiar? É possível andar sozinho sem confiar? Eu tenho dito sempre nas palestras que tenho dado para jovens, por onde eu tenho passado, que um indivíduo confiante já tem 60% da vitória nas suas mãos. Certo. Se eu parto para uma jornada com confiança, então já tenho 60% das coisas já feitas. Porque a razão de fracasso de muita gente hoje é falta de confiança. E tenho dito também, se não confias em si mesmo, então ninguém vai te confiar. Nós temos que confiar em nós mesmos, confiar na nossa jornada, estarmos confiantes naquilo que estamos a fazer e que vamos fazer para que as outras pessoas possam confiar naquilo que são os nossos passos. Certo. E temos, por exemplo, o Ilídio, ilustre Ilídio como um empresário, sobretudo na área de negócio. O que é que gera a confiança, sobretudo no ambiente profissional? Qual é a condição em que olhas, por exemplo, e diz, não, este trabalhador é de confiança? Eu tenho uma cultura sempre de cultivar a positividade nos trabalhadores. Por isso que muitas das vezes eu falo para as pessoas que posso viajar, ficar 2, 3 meses fora da cidade da Beira. Estou confiante que as coisas vão ser feitas da maneira como eu quero. Eu crio esse ambiente de positividade, fazer entender para o colaborador que ele não é simplesmente um trabalhador, mas é uma pessoa que move a empresa, é uma pessoa que o seu esforço faz com que a empresa possa crescer. O trabalhador é parte integrante da empresa. A conquista dos resultados da empresa depende diretamente dele. O fracasso do trabalhador também é um fracasso da empresa. O sucesso da empresa também é um sucesso do próprio trabalhador. Então, a confiança vai se gerando quando nós colocamos o próprio trabalhador no centro, não é, da tomada das decisões e fazer entender a ele que ele é importante neste processo. Não é apenas um elemento que é remunerado no fim do mês, mas é um elemento importante que vai trazer resultados e que esses mesmos resultados no fim vão gerar renda para o mesmo trabalhador. Eu vi uma vez
olhava ali no Facebook, numa das suas empresas, a MSCS, e portanto eu via um vídeo de muita motivação em que aquilo parecia mais que uma família. Qual é o segredo? Todos os colaboradores são uma família. Eu acho que a nossa empresa, no caso, é uma das empresas que mais acolhe estagiários na Beira, e a maior parte dos colaboradores que estão conosco na empresa são jovens que saíram do Instituto Industrial, vieram estagiar, vieram com carta de estágio. Trabalhamos no caráter dos jovens, instruímos eles profissionalmente e hoje muitos deles estão lá como responsáveis de departamentos importantes na empresa. Outros saíram de formações de curta duração no IFPELAC, recebemos eles, instruímos, hoje estão lá como técnicos da empresa que oferem todos os meses os seus salários e já entendem como funciona o processo da empresa. Então, é essa positividade que eu tento transmitir para eles, que faz com que a empresa, os trabalhadores se sintam família. Nós trabalhamos como uma família. O trabalhador é parte integrante. Nós somos, quando chegamos na empresa, temos a nossa segunda família, temos a primeira em casa. Mas temos cultivado esse espírito, esse ambiente de familiaridade dentro da própria empresa. Então, eu acho que se nós conseguirmos construir esta ideia de que aqui na empresa somos uma família, claro que é uma família não unida por questões sociais, sentimentos, etc., mas por questões meramente financeiras. Certo, em que todo mundo tem um mesmo objetivo. Exatamente, o objetivo é produzir dinheiro para a empresa e esse dinheiro também vai gerando receita para os próprios, renda para os próprios trabalhadores. Então, a ideia é essa, estamos unidos, há um laço que há entre nós, mas é um laço econômico, não meramente social, mas econômico. Temos uma parte social, aquela parte de quando temos um trabalhador com algum problema, temos que dar uma assistência, um apoio psicossocial ao colaborador, mas isso corresponde, digamos, a 25%. 75% é o laço que nos une, que é mais econômico. E 25% parte social do trabalhador, para que ele esteja completo, esteja motivado para trabalhar, para produzir resultados para a empresa. E de onde é que parte isto? Por exemplo, estamos a falar, eu só vi o perfil do ilustre Ilídio, eu vejo que é multifacetado. Então, por exemplo, temos o Ilídio empresário, temos o Ilídio comentador desportivo, mas também temos um Ilídio super pai de família. Como encontrar equilíbrio nisto? É muito difícil, na verdade, mas eu sou uma pessoa que procuro gerir o meu tempo da melhor forma possível. Eu olho o tempo como um dos recursos mais preciosos da Terra. Precioso da Terra é o tempo. Se nós não empregarmos melhor o nosso tempo durante a nossa juventude, corremos risco de ter uma terceira idade não tranquila, ou seja, uma terceira idade perturbada. Exatamente. Porque teremos ainda que trabalhar para satisfazer as nossas necessidades sem força. Então, eu entendo que precisamos empregar melhor o nosso tempo para conseguirmos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se o tempo é o maior recurso que nós temos na Terra, então cada minuto é importante. Eu devo trabalhar, devo cuidar da minha família, devo cuidar de outras atividades extra do trabalho, mas tudo eu tenho que conseguir fazer, tenho que usar da melhor forma o tempo. Aquilo que eu tenho dito, a diferença entre o pobre e o rico não é sobre dinheiro, é sobre como empregar o tempo. Como o pobre emprega o tempo, como o rico emprega o seu tempo. O pobre emprega o seu tempo reclamando, procurando culpados, emprega o seu tempo pensando que vai surgir um dinheiro dos céus, alguém vai vir lhe abençoar, vai trazer saco de dinheiro, vai lhe dar um emprego. O rico não. Cada minuto que ele tem está contabilizado. Por isso que é muito difícil ter uma audiência, falar com pessoas prósperas, pessoas ricas. Por quê? Porque geralmente eles não têm tempo. Usam o seu tempo para fazer coisas úteis para a sua vida. Porque eles sabem que precisam trabalhar até um determinado tempo. Certo. Não é? Até uma certa idade. Há uma certa idade que nós chegamos, já não temos força para trabalhar. Ali
nós temos que desfrutar daquilo que nós fomos trabalhando durante o tempo todo da nossa juventude. Então, é importante gerir esse tempo. Consigo gerir um pouco, ou seja, usar da melhor forma, de forma mais correta o meu tempo, cuidando da minha família, fazendo as minhas atividades na empresa, metendo-me um pouco na área desportiva. Consigo fazer um pouco disso tudo, porque o tempo deve ser usado da melhor forma possível. Da melhor forma possível, mas, por exemplo, quando falas de tudo isto, há quem pode estar a pensar que não, ele nasceu se calhar com uma certa condição, porque o que é que as pessoas têm hoje em dia é exatamente isto. Eles têm dito, não, essa pessoa se está a dizer isto tudo é porque se calhar já nasceu com uma certa base. Portanto, hoje ele é rico, mas se calhar teve uma base. Será que é o caso também do ilustre Lídio? Ou nada a ver? Para quem me conhece, eu sou natural da Beira, nasci e cresci aqui na Beira, no bairro Macurungu Miqueixo. Muitos jovens de Macurungu Miqueixo, se calhar quando verem essa entrevista, vão de facto concordar com o que vou dizer. Eu nasci numa casa de pau-pique, passei a minha infância toda, até a adolescência, numa casa de pau-pique caindo aos pedaços, órfão de pai e mãe, mas sempre com um sonho de um dia mudar a situação, a minha situação e a situação da minha família. Sempre fui um jovem lutador, mesmo na escola. Fui um jovem sempre inconformado com resultados negativos, sempre procurava buscar conhecimento da melhor forma possível para poder atingir outros níveis e ter o destaque também nos locais onde eu passei a minha época de formação. Então sempre procurei fazer diferente. Não nasci numa família rica, uma família próspera, nasci numa família, não vou usar o termo humilde. Exatamente. Porque a humildade não tem a ver com pobreza. Não. Vou usar o termo pobre. Nasci numa família extremamente pobre, mas com uma mãe muito rica. Rica em termos de ensinamentos, rica em termos de princípio, rica em termos de amor pelos seus filhos, mesmo com necessidades extremas. Minha mãe conseguia lutar para colocar o pão na mesa. Por isso que as minhas vitórias hoje eu endereço a ela pelo sacrifício que ela fez de nos cuidar, mesmo em momentos muito difíceis. E essa parte ela nos ensinou. Não podemos mexer coisas alheias, não podemos roubar, não podemos nos envolver em problemas, mas temos que lutar para alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Toda vitória provém de sacrifício. É um ditado que sempre minha mãe dizia, eu sempre carrego isso comigo e vou ensinar também, ensino aos meus filhos. Toda vitória provém de sacrifício. As coisas fáceis, elas devem ser duvidadas, ou seja, devem ser desconfiadas, mas as coisas difíceis, elas vão te formar, vão formar o seu caráter, vão te transformar para que sejas uma pessoa vitoriosa. Vim de uma família pobre, uma família sem condições, mas que usei isso como sendo um motivo para me encorajar a lutar e atingir alguns resultados que eu tenho hoje. E durante a caminhada, eu acho que encontrou várias dificuldades, porque imaginando o nosso contexto, sobretudo moçambicano, para quem tem certos sonhos e não tem, por exemplo, aquilo que a gente chama de links, eu acredito que teve que passar por certos desafios que qualquer um, ou que se não fosse um jovem assim, sem foco, em algum momento poderia ter caído. Como é que usou isso para ultrapassar? Principalmente ao longo da minha infância, quando perdi a minha mãe, eu sentia em algum momento que tudo praticamente havia acabado por aí, mas eu tinha que pensar em dar a volta por cima, tinha que pensar em correr atrás dos meus objetivos, porque o mundo não acabava aí. Perdi uma mãe, perdi uma guerreira, a minha protetora, mas a vida tinha que continuar. Exatamente. Porque o fim qual é? Eu crescer também, formar a minha família lá no futuro e honrar a memória da minha mãe. E pronto, eu tinha que continuar a trilhar por esses caminhos e graças a Deus não me envolvi em drogas, não me envolvi em nenhum comportamento que desabonasse o meu caráter.
na praça ou em qualquer outro lugar, na família, sempre lutei como qualquer outra criança, cometi erros no passado, mas esses erros, muitos deles me ensinaram, esses erros foram corrigidos com muita chicotada na altura, para que pudéssemos aprender aquilo que era o correto. Na nossa altura, na nossa infância, fomos educados com chamboco. Era porrada todo era tempo. Porrada todo o tempo, e por isso que nós somos os jovens que nós somos hoje. A qualidade da juventude que temos hoje é o resultado do tipo de infância que as pessoas tiveram. Há certos jovens que pela infância que tiveram lhes obriga hoje a ter um caráter irrepreensível, sendo pessoas responsáveis, pessoas que acabam tendo alguma relevância na sociedade. Há outros, em função da infância que tiveram, também hoje têm uma juventude, aquela perturbada, sim. que nós todos sabemos. Isso. Mas foram muitas dificuldades ao longo da infância. Ao longo da juventude também muita dificuldade que enfrentei, dificuldade quando casei, passei por muitas dificuldades financeiras e graves, mas eu sempre agradeço a minha esposa porque sempre esteve do meu lado, nunca me abandonou por causa dessas questões financeiras. Isso reforçou mais ainda o amor que temos um pelo outro, de perceber que a nossa união não foi por questões financeiras ou materiais, mas foi mesmo por amor. Amor entre nós, e pronto, enfrentamos muita dificuldade, ter falta de comida, essas coisas todas, portas de emprego. Já lutei por emprego várias vezes, as portas se fecharam da minha cara. Me recordo uma vez, eu fui ao encontro do irmão de um dos grandes empresários que até já ocupou cargos governamentais nesse país. Fui ao encontro dele para pedir emprego numa manhã. Falei para a minha esposa que eu vou tomar coragem, vou em casa daquele empresário, vou pedir emprego a ele, e aconteça o que acontecer. Eu fui bem vestido, tomei banho, usei minha calça, minha camisa, vesti a rigor. Se eu vou ao encontro desse empresário, coloquei o meu único par de sapatos na altura que eu tinha, fui ao encontro do empresário para pedir emprego, tentar uma oportunidade. Mas quando eu cheguei, o guarda disse-me que ele estava a tomar banho, o patrão está a tomar banho. Então eu tive tempo suficiente para esperar. Esperei por ele, e quando ele sai do banheiro, preparou, saiu ali fora com o carro, eu bati o vidro do carro dele para poder falar com ele. Eu disse para ele: olha, chefe, sincera desculpa por ter vindo à sua casa logo de manhã. Sim. Mas eu tenho uma preocupação e sei que tens capacidade para poder me ajudar, porque vocês têm empresas, grupo de empresas que empregam muita gente. Então eu só peço uma oportunidade, mesmo que seja para ser um contínuo, um agente de serviço. O mais mínimo possível. O que eu quero neste momento é uma oportunidade. O que eu quero é uma oportunidade de emprego. Sei que eu sou um jovem muito dinâmico, com muita capacidade de trabalhar, e tenho a certeza que vou trazer resultados diferentes para a vossa empresa. Ele simplesmente me olhou, fechou o vidro do carro, disse: não tenho emprego. Saiu ali. Foi-se. Foi-se embora. Eu saí dali, do Macuti até Macurungu. A minha casa estava mesmo aí, onde eu estava arrendando, na zona da Maçaniqueira. Saí dali com lágrimas nos olhos, a chorar, porque aquilo me doeu. Aquilo foi uma humilhação muito pesada que eu já podia sofrer na minha vida. E fui para casa. Mesmo assim, não levei aquilo como sendo o fim, uma derrota final. Porque o grande problema dos jovens é que eles recebem a primeira derrota, param de lutar. Estão no chão. Sim, nós temos que olhar, por exemplo, para as equipas que vão disputando o campeonato, Liga dos Campeões, etc. A primeira derrota não dita o fim daquela equipa. Exatamente. É normal uma equipa, por exemplo, que começou talvez até com 5 derrotas, sim. Sim, 5 derrotas. Mas depois vir a campear. Vai recuperando, vai campear. Tivemos caso do Ferroviário da Beira aqui em Moçambique, e várias outras equipas na Liga dos Campeões, por exemplo, já tivemos o Real Madrid nessas situações. Depois. Então, temos que entender que cada derrota deve nos incentivar
a lutarmos mais. Cada derrota é motivo de nós pararmos e percebermos o que nós falhamos durante o percurso e tirar as ilações importantes para nós podermos avançar. Cheguei em casa, informei a minha esposa, eu disse, pá, aquele empresário... Neste momento já estavas com ela? Já estava com ela. Sem emprego, ela apenas era uma agente de serviço numa CUT, numa das casas dos caminhos de ferro de Moçambique. Ela disse-me, pá, deves continuar a lutar. Então, continuei lutando, emprego não ia aparecendo e tomei uma atitude que muitos jovens não tomam. Porque se queremos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Eu saí da Beira, fui morar no Dondo sem ter emprego. Morar no Dondo, na altura, fui procurar uma casa, na altura custava 1.700 meticais a casa. E minha esposa recebia 4.000 e alguma coisa. Na altura. Ali só restavam uns 2.300 para a gestão mensal. Para a gestão mensal, depois tinha que fazer passagem do Dondo para Beira, etc. Eu não me conformava em ver minha esposa todas as manhãs a preparar para ir trabalhar, eu em casa. Me doía. Eu não queria estar em casa. Eu queria trabalhar para satisfazer ela como minha esposa. Exatamente. E a minha futura família. Aliás, meus filhos no futuro. Mas havia dificuldades sérias para conseguir emprego. Eu já caminhei 3, 4 quilômetros a pé, à procura de empresas para deixar o currículo, mas chegar naquelas empresas de segurança, parar-me, dizer que não é possível entrar aqui. Não estás a obedecer procedimentos legais e tal, sim, muitas burocracias ali. O responsável de recursos humanos não está, ele não pode te atender hoje, volta amanhã, etc. E tomei coragem. Uma vez eu fui para a Associação Comsana, é uma organização que implementa muitos projetos com financiamento da USAID a nível da província, fala. E eles tinham uma representação em Dondo. Fui para lá, pedi emprego, disseram que aqui não temos como te dar emprego, só na sede, e não estamos a admitir. Então eu disse, não, essa é uma oportunidade para eu fazer alguma coisa. Porque eu entendo que quando você recebe um não, é aí onde começa a sua jornada. A jornada muitas das vezes não começa no sim, começa no não. Quando a porta fecha-se na sua cara, é aí onde começa a sua jornada. A jornada começa ali. Muitos confundem. Exatamente. Quando você recebe um não, ali começa a jornada. O que eu falhei? Falhei nisto, então deixa eu melhorar isso. O que eu fiz? Fiz isto, então deixa eu fazer diferente. Eu saí, vim para Beira, morava no Dondo na altura, vim para Beira. Cheguei na Associação Comsana, estavam a arrendar um prédio aqui no Esturo. Eu subi, eu disse, quero falar com o coordenador da organização. Coordenador, quem és tu? Quem? Eu disse, eu só quero falar com o coordenador daquele projeto que está lá no Dondo. Me indicaram a pessoa, o Rodolfo Hassani, desde já quero endereçar as minhas saudações. E é uma pessoa na qual muito admiro e acreditou no meu potencial. Eu olhei para ele e disse, eu sou formado em contabilidade e acho que tem uma área que posso ser muito útil para vocês lá no Dondo. Ela você está muito confiante assim no que você está a dizer, acha Exatamente. Que nós podemos te contratar. Nós não contratamos estagiários. Eu disse, eu quero estagiário, eu quero fazer diferente na vossa organização. Eu só disse isso. Fui-me embora para Dondo. Como eu disse, um indivíduo confiante já tem 60% do seu caminho feito para a vitória. Já tem 60% do caminho já andado. Cheguei em casa, sentei. 2, 3 dias. Recebi ligação da Associação Comsana. Sei, o jovem que ligou, aliás, que veio para aqui naquele dia, tudo mais. Não sei o que, então está sendo convocado para ir começar amanhã a se apresentar no Dondo. Para o teu estágio? Para o meu estágio. Fui para lá. Em um mês de estágio, o financiador da Comsana ordena a Comsana para me contratar. Por causa da minha forma de trabalhar, a minha entrega no trabalho, competência, responsabilidade. Na altura, a Old Education, que era a financiadora da Comsana, pediu a Comsana para me contratasse. A Comsana disse que não seria possível contratar logo de imediato, porque estava no mês de setembro, então só poderiam me dar um subsídio para cobrir os 2 meses, e depois dali, a partir de outubro, que poderiam outubro, novembro, poderiam me contratar. Então é ali onde eu começo a minha jornada como ativista social, fazendo trabalhos que criavam impacto nas comunidades do distrito do Dondo, e é um trabalho que fiz com muito zelo, com muito profissionalismo,
E ali, quando termina o meu contrato, sentei em casa por 2 meses e depois fui lançar o meu currículo na província de Manica, num projeto da FHI 360, concorri como oficial de campo. No Dondo eu era oficial do campo, na área de fortalecimento econômico. E em Machaz, Manica, fui concorrer também como oficial do campo na área de fortalecimento econômico. Durante a entrevista, lá tinham várias vagas. Coordenador distrital. Vagas de peso. Vagas de peso. Oficial de monitoria e avaliação. Certo. Eu fui naquela minha humilde vaga porque eu tinha conhecimento naquela matéria. Área, isso. Só que ao longo da entrevista, eu percebi a necessidade de dar tudo. Muitos jovens, quando vão para uma entrevista de emprego, quando vão atrás de uma oportunidade, eles não dão tudo. Só dão aquilo que a pessoa quer ouvir. Tens que dar, às vezes, aquilo que a pessoa... Não só aquilo que a pessoa pergunta. Do interesse daquele pacote. Exato. Tens que dar um pouco de tudo, mostrar para a pessoa que tens um conhecimento amplo naquilo que estás a concorrer. Então, a minha entrevista foi uma das melhores entrevistas. Tive 95% de pontuação, faltando 5% para 100%. Os outros candidatos que concorreram para a vaga de coordenador distrital estavam nos seus 60%, 55%. Muito abaixo. E estava com 100%. Aliás, estava com uma classificação máxima para a minha vaga de oficial de fortalecimento econômico. Quando eu cheguei logo para a entrevista, disseram que estás a concorrer para que vaga? Eu disse, oficial de fortalecimento econômico. Disse, está bem. Vamos supor que estás a concorrer para as duas, queremos ver depois. Depois vamos ver como é que vamos fazer. Exatamente. Eu disse, está bem. Fiz a minha entrevista. Numa quarta-feira, no sábado, eu em casa, no Dondo, me ligaram que estava demitido como oficial do campo. Na terça-feira, eu a descansar, estou a receber uma ligação de Chimoio. Estamos a pedir para trazeres uma carta urgente como coordenador distrital, a pedir emprego como coordenador distrital. Eu disse, mas como assim? Eu concorri como oficial de fortalecimento econômico, oficial do campo. Eu disse, não, urgente, amanhã mesmo. Eu tinha que procurar um sítio, internet café, para digitar aquela carta. Fui lá, deixei, fui trabalhar em Machaz. Conduzi o projeto. Em 3 meses, tínhamos que alcançar metas de 1 ano, porque o projeto estava atrasado. Pelas experiências que eu já trazia do Dondo, consegui trazer as metas todas do ano cumpridas. E me recordo, estava reunido no Hotel Castelo Branco, na altura, em Chimoio. A diretora da PEPFAR estava ali, levantou-me para aplaudir os resultados que eu tinha a nível do distrito de Machaz. Então, dali percebi que tenho muito para dar, mas como eu disse, sou uma pessoa que prezo muito pela família. Isso. Por estar distante da família, comecei a refletir. Eu tinha o meu menino na altura, o Azaf, ele só tinha apenas 1 ano e batia-me muita saudade. Toda semana eu tinha que estar em Machaz, mas toda sexta-feira eu regressava para casa, mas aquilo para mim não era tudo. Tinha muita paixão pelo futebol, aos fins de semana eu gostaria de estar à vontade no Caldeirão, assistir os jogos, etc. Tinha que assistir sempre o jogo nos domingos e segunda-feira, 3 horas de madrugada, sair com carros de Muxungue para entrar para Machaz. Era uma jornada muito complicada. Queria ter uma jornada fácil como os outros também e ter tempo para amar a minha família. Aí onde começa a ideia de criar a empresa. E a primeira que surge já é esta da MSCS? Exatamente. Logo surge a ideia da MSCS. Por que exatamente? Porque... Visto que não estava ligado... Ou seja, fale-nos um pouco do que é a MSCS. Sim, a MSCS é uma empresa... logo, a princípio, quando criei, a ideia era vender a grosso sucatas e todos os produtos equiparados a sucata. Exato. Porque eu tinha uma fonte que poderia comprar tudo aquilo que eu poderia vender. A eles. Mas pensei em colocar lá consultoria e prestação de serviços. Quando abri a empresa, em dezembro do ano 2019, logo em janeiro de 2020, eu meti carta a pedir demissão. Uma loucura. Na organização em que estava. Uma loucura. A empresa, com 1 mês de vida, eu estou a meter uma carta a pedir demissão na posição Mas que qual eu foi ocupava o foco? lá. Era de dar 100% à tua nova empresa?
em detrimento de trabalhar na organização. Em detrimento de trabalhar na Essa organização. ideia foi arriscada para quem Foi arriscada. teve toda aquela experiência dos não. Muito arriscada. Minha esposa, na altura, até falou comigo que é uma ideia precipitada. Eu me recordo que liguei para Célio Tivani naquela altura, conversei muito com ele, disse, não deixa emprego agora. Procura a forma de ter uma renda de 6 meses garantida e depois podes deixar o emprego para cuidar da sua empresa. Mas como sempre fui uma pessoa muito arriscada e confiante em tudo que eu faço, eu disse, não, eu vou fazer diferente, vou quebrar o recorde. Vou deixar o meu emprego, vou continuar a trabalhar na minha visão de empresa. Continuei a trabalhar, contratei algumas pessoas na altura para estarem comigo. Muitos me abandonaram, deixaram-me sozinho. Comecei a trabalhar sozinho em 2020. Muita gente não acreditava em mim. Comecei a contrair muitas dívidas, renda de escritório, etc, etc, trabalhadores. Tive vários casos até na mediação por causa dos trabalhadores. Entramos no período de Covid-19, então muitas empresas fecharam-se. Algumas até já tinham algum tipo de vínculo contratual conosco, acabaram fechando no sentido de para evitar contaminação, doenças, etc. Os trabalhadores não entendem assim, infelizmente. Pensam que o patrão tem alguma fonte qualquer onde vai tirar dinheiro para nos pagar o salário. Então, acabei tendo problemas desta natureza. E o que eu fiz? Não me deixei abalar pelos problemas. Comecei a trabalhar sozinho, 100% focado sozinho, e consegui ganhar alguns contratos. Naquela altura, esses contratos é que me ajudaram a adquirir a minha primeira viatura, através daquilo que eu fui trabalhando sozinho na altura. Depois fui procurando um auxiliar que me ajudou naquele período, porque tinha que estar a deixar fatura nos sítios, produzir orçamento, essas coisas. Então, tudo isso sozinho eu não estava a conseguir. Procurei um assistente para poder me apoiar. Consegui, naquele mesmo ano de empreendedorismo, alcançar meu primeiro milhão. Certo. No mesmo ano de empreendedorismo, deixei meu emprego na organização e eu alcancei meu primeiro milhão. É aí onde eu comecei a fazer investimento sério na empresa. Saí do anterior escritório, não estava para o novo escritório, ali com as coisas mais melhoradas, com as condições mais melhoradas, e hoje tornamos a MSCS numa das marcas de prestação de serviço a nível da cidade da Beira. Agora, voltando para a sua pergunta sobre quais são os serviços, o objeto da MSCS. Exato. MSCS é uma empresa que está focada, é uma empresa que eu digo sempre que é 100% amiga do ambiente. Nós estamos focados 100% na recuperação dos mobiliários hospitalares, de escritório, mobiliários escolares. Resíduos sólidos também abrange? Resíduos sólidos não. Mas tudo aquilo que é mobiliário, de escritório, hospitalar, escolar, nós fazemos a manutenção. Requalificamos em 100%. Reduzimos os custos das empresas e fornecemos melhores condições de conforto para as empresas a custo zero. Nós somos uma das melhores empresas aqui na praça nesse serviço que eu estou a falar. E muitas empresas solicitam a nossa empresa, contratam a nossa empresa para prestar esse serviço. Universidades, etc., quando tem problemas de imobiliários com qualquer tipo de problemas, então eles solicitam a nossa intervenção. Também fazemos outro tipo de trabalho, que é manutenção de ar-condicionados, rede elétrica, equipamentos, etc. E agora introduzimos uma nova linha na empresa, que é produção de lonas de viatura. Viaturas pick-up, nós produzimos lonas, fornecemos para as empresas, etc. Além de produzir, também reparamos as mesmas lonas que as empresas vão trazer. Então, e, portanto, reparando o nosso tema, que é confiança, essas todas as ideias, tem tido ali algum auxiliar que em algum momento traz essas ideias ou ilustre e lide, ou mesmo é algo que já nasce contigo? Essa coisa de querer sempre inovar e tal? Sim, a confiança ela deve ser cultivada. Deve ser cultivada e os jovens devem ter hábito de ler. A leitura, ela vai trazer confiança. Leitura, eu leio livros que estão ligados diretamente com a minha área de atuação. Eu sou empreendedor, então tudo que é livros relacionados com educação financeira, exatamente. Eu leio livros.
sempre que eu acordo de manhã, a minha primeira atividade, 4 horas, eu leio. 5 horas, eu vou treinar. 6 horas, volto para casa, preparo, vou trabalhar. E quando chego no serviço, o meu foco é entender como que a empresa está a funcionar e no que posso ser útil. Você nunca vai gerar ideias novas se você não lê. Exato. Há muitas ideias escondidas nos livros. Os jovens precisam ler. Você está a investir no jornalismo. Leia livros relacionados com jornalismo. Isso vai melhorar a sua capacidade de comunicação, abordagem, tudo isso. Se você é negociante, leia livros relacionados com negócio. Vai te dar novas ideias de negócio. Vão te fazer... os livros, as ideias estão no livro. Vão te trazer fundamentos certos para que o seu negócio possa crescer. Então, eu sou uma pessoa que leio muito. Assisto muito podcasts que falam sobre finanças, sobre educação financeira, sobre economia. Sou muito ligado a isto. Então, isso que me facilita sempre criar ideias inovadoras, ideias que, quando são colocadas no mercado, essas ideias acabam tornando-se um sucesso. Nós somos agora uma referência no fornecimento de lonas de viatura a nível da cidade da Beira. Falo de uma linha que nós introduzimos recentemente, mas que está a ter muito sucesso, muita aceitação no mercado, fruto daquilo que são as nossas ideias, dos nossos pensamentos. Pegamos, colocamos em prática. Eu digo uma coisa, escrever, tu podes escrever muitas ideias aí no papel, mas para tirá-las daí, E pôr em prática. colocar em prática, aí entra o fator confiança. Se você não confia em si mesmo, você não vai tirar nada disso Essas no ideias papel. sempre irão ficar... Vão ficar no mesmo papel. Sim. Mas se você confia em si mesmo, você vai tirar o que está ali, vai colocar em prática. Ou seja, e como é que o Ilustre Lírio tem gerido, por exemplo, numa situação em que estamos a falar de empatia, competências e ética dentro da organização? Como é que tens olhado para aquilo que são os seus elementos, para o seu pessoal? Como é que tem feito a gestão? Como se diz, a empatia é um ato de como posso explicar, sentir a dor do outro, né? Como se diz numa linguagem mais abreviada. Então, temos que ter essa parte. Exato. De sentir a parte do trabalhador, tentar entender as suas fraquezas, procurar forma de como lhe ajudar, porque ele também é uma pessoa. Exato. Ele é um ser humano, tem suas fraquezas, etc, etc. Esta é uma parte, tentar lhe entender. Mas há uma outra parte que é profissional, Exatamente. competência. Como encontrar um equilíbrio? Como encontrar um equilíbrio? É que nós temos que fazer entender ao colaborador que a empresa, se eu ter empatia pelo colaborador, no dia 30 ele não vai ter empatia comigo. Não. Ele vai querer o seu salário. Então tenho que garantir o equilíbrio. Tenho que ter empatia sim pelo colaborador, mas tenho que incutir nele a ideia do profissionalismo, de correr atrás de resultados, de correr atrás das metas estabelecidas. O profissionalismo não tem nada a ver com empatia. Mas, em algum momento, a ética se aproxima ao profissionalismo. Exato. Porque algumas questões profissionais estão diretamente ligadas à ética. Por exemplo, você é assistente administrativo, eu te dou um cheque para depositar no banco. Por uma questão ética, você não pode pegar aquele cheque mostrar para qualquer um que você vai encontrar. Olha lá, veja lá esse cheque, a minha empresa recebeu esse cheque. Isso não é ético. Não. Então, ali está diretamente ligado ao profissionalismo, à ética, em algum momento. Você é motorista, não pode aparecer bêbado para conduzir. É uma questão ética. Exatamente. Mas ali já não pode se aplicar empatia. O indivíduo chegou bêbado, pegou o carro da empresa, conduziu, foi bater o carro da empresa, ali já não pode se aplicar empatia. Ali é o profissionalismo. Você sabe que deve trabalhar e deve estar aqui a conduzir a viatura, não deve estar embriagado. Uma questão profissional. Então tem que haver sempre o equilíbrio. Tentar entender que esses 3 fatores, dois deles andam juntos, exato, mas um deles não pode andar com os outros de uma forma direta, porque pode criar
uma situação de comodidade nos colaboradores. Porque há uma ideia clara de que muitos colaboradores, principalmente aqui em Moçambique, se tem uma ideia de que o patrão é um escravo, ele deve correr atrás de procurar dinheiro, nós só temos que fazer a nossa parte. Exato. Tens um profissional das 8 até as 17, só está a WhatsAppar. Você pergunta para ele o que você fez de relevante para a empresa durante o dia todo. Só está a WhatsAppar. Dás tarefa, no dia seguinte, procuras entender se conseguiu cumprir com aquilo que você lhe disse, há de ouvir que vai dizer: esqueci, boss. Vou fazer hoje. Hoje também deixa, vou fazer amanhã. Vou fazer amanhã. Então, é um pouco disto. Eu estava a ler um livro cujo autor disse assim: em Japão só tem 2 feriados anuais. 2. 2. Significa eles trabalham 360 e poucos dias. 363, 364 dias, olhando para os anos bissextos. Bissexto comum. Mas Moçambique é um dos países com mais feriados. A nível mundial. A nível mundial. Existem outros países, mas Moçambique figura da lista dos países com mais feriados. Quer dizer, tempo suficiente para descansar ao longo do ano. Tempo suficiente para descansar ao longo do ano. Se nós juntarmos todos esses feriados que nós temos em Moçambique, pode dar se calhar um mês. Pode dar um mês ou 15 dias. No mínimo. Que é metade de férias dos colaboradores. Agora imagine com fim de semana, sábado, domingo. E temos aquela teoria que nas sextas-feiras até 12 horas, 13 horas já não há nada, como se diz. Um dia improdutivo. Então significa que temos praticamente a metade, quase a metade dos 360 dias em Moçambique só servem para descanso. E a outra metade para se trabalhar. Isso é muito pouco. Por isso que vamos sempre formando profissionais, mas não com aquela qualidade necessária, porque temos muito tempo que o funcionário está obsoleto, sentado, sem fazer nada, está a descansar em casa, não está a fazer nada produtivo para a própria empresa ou para a própria vida dele. Está certo. E como olhar, por exemplo, para o fator autoconfiança e o egocentrismo dentro da empresa? Em algum momento, por ter essa confiança, sente-se que em algum momento é preciso ser um pouco egoísta para aquilo que são os objetivos a atingir da própria empresa, ou nem por isso? Ou tem sido sempre um líder democrático? Eu acho que para as pessoas sociais, Exato. as pessoas que leem, as pessoas que entendem essa questão empresa, como funciona, já despiram-se há muito tempo do egocentrismo. Essa coisa de se eu não estiver na empresa, nada funciona. Exatamente. Para mim não funciona isso. Por isso, em vários negócios que eu tenho, nesse momento estão sendo geridos. Eu estou aqui, mas estão sendo geridos. Estão. Beira, fora da beira, estão sendo geridos. Até no campo estão sendo geridos, mas eu estou aqui. Eu tenho o princípio de todas as decisões que são tomadas devem ser consultadas. É muito perigoso quando nós tomamos o egocentrismo. Através disso, usamos isso para tomar decisões de vulto na empresa e não consultamos as pessoas. E quando o colaborador percebe que nós tomamos decisões sem consulta prévia aos mesmos, eles usam aquilo como forma de sabotagem. Exato. É ali onde começa a surgir a sabotagem. Temos que ter a capacidade, quando estamos a elaborar o nosso plano anual, consultar o colaborador. O que você acha que temos que fazer diferente para que a nossa empresa possa crescer? Qual é a sua contribuição? Eu tenho feito isso todos os anos. Data 20 de dezembro, faço um conselho com todos os líderes do departamento, time leader. Para um dia de reflexão. Para 1 a 2 dias de reflexão. Primeiro, vamos avaliar o relatório anual. O que falhamos, o que melhoramos, parabenizarmos aquilo que fizemos de bom, aquilo que fizemos de mal também. Para tentar ver como é que podemos encontrar correções. Exato. E em função disso, já desenhamos o plano anual. O plano anual vai receber as ideias de todos os colegas. Não são apenas minhas ideias. Eu apenas coordeno as ideias que vão sair do plano anual, ou seja, coordeno as ideias que os colegas vão trazer.
eu vou coordenar as ideias. Se precisamos comprar mais 2 máquinas, precisamos comprar mais 2 computadores, etc, etc. O que eu vou fazer? Eu vou coordenar as atividades que vão fazer com que esses objetivos, esses planos sejam desenhados alcançados, se concretizem, se alcancem. Essa é a minha missão. Mas não planifico tudo sozinho. Não planifica tudo sozinho. E desde já temos a MSCS a operar cá na Beira e em Pemba. O objetivo daqui a, por exemplo, 2, 3 anos é de atingir todo o país, ou como é que avalia? O foco principal, o nosso objetivo daqui a 3, 4, 5 anos é estabelecermos uma base sólida na zona norte do país, e na zona centro já temos uma base muito sólida aqui na Beira, porque em algum momento temos contratos que nos obrigam a girar todos os distritos da província. Isso para nós já é satisfatório. E queremos continuar a ser essa empresa que presta serviços de qualidade aos clientes e que os clientes sintam-se confortáveis nos chamar pela segunda, pela terceira, pela quarta, por causa da qualidade do serviço. Então queremos montar bases sólidas na zona centro e na zona norte, sermos uma empresa referência na prestação de serviço, não apenas para satisfazer as necessidades do cliente, mas para trazer confiança, comodidade ao próprio cliente, e para que para que a nossa relação com o cliente seja cada vez mais duradoura. Então queremos formar bases sólidas nesses 3, 2 anos, 5, por aí. Queremos estruturar a nossa empresa, formar bases sólidas no norte e no centro do país. E já com essa ideia de expansão, vem criar a outra empresa chamada Beira Serviços Gerais. Qual foi a visão? Beira Serviços Gerais, porque a minha ideia sempre foi criar um grupo de empresa, e para depois, lá para o futuro, todas essas empresas ter a designação Grupo Casquinha, não é? Que é o meu apelido, porque eu entendo que é preciso que os nossos nomes, nós podemos ir amanhã, mas o nome deve ficar, porque os meus filhos vão seguir com o mesmo legado. Então é preciso que este nome Casquinha, o legado que eu vou deixar, seja seguido, as pessoas entendam que realmente o Casquinha trabalhou, deixou um certo legado, porque deixar uma coisa falada e uma coisa escrita, feita, é diferente. Tem diferença. Tu deixas, por exemplo, uma caneta. A pessoa que inventou a caneta, se perdeu a vida, ok, tudo bem. A caneta mantém. A caneta está aqui, a ideia da caneta. Agora, se tu deixas, por exemplo, uma agenda cheia de ideias, não fizeste nada. Não. Sempre tenho dado esse exemplo que nos cemitérios existem milhares de ideias que, implementadas, todos nós se calhar seríamos ricos. Este é o grande problema que nós temos atualmente. Termos jovens com ideias, mas que sempre reclamam financiamento. Eu até esperava que fizesse a pergunta: como que eu iniciei a empresa? De onde saiu o dinheiro para a empresa ser o que ela é hoje, com 16 trabalhadores a nível de Beira e Pemba? Como conseguiu se estabelecer essa base toda? Não foi com o apoio de ninguém. O que eu fazia? Com recursos próprios. Recursos próprios. O que eu fazia? Eu recebia o meu salário, pegava uma parte do meu salário, colocava numa conta, na conta do ABC, na altura Banco ABC. Desculpa a publicidade. Certo, são planos. O que eu fiz? Parti o cartão daquela conta, desativei os pontos 24, etc. Qual era o objetivo? Era só guardar as minhas economias naquela conta. E com o mesmo salário, eu me sustentava em Machas e mandava grande parte do meu salário para minha esposa no Dondo, para poder fazer o rancho da casa, criar todo o sustento possível. No fim do ano, e os subsídios que eu ia ganhando também nas viagens, porque nas ONGs tem essa coisa de, nas formações, dão sempre um budget na conta para suportares lá onde vais. E eu tudo aquilo ia guardando. E no fim de tudo, saiu o bolo. Sim, quando vou para o banco ABC,
consultar o meu saldo, estava com 107 mil Na e alguma altura coisa. era um Na bom altura. dinheiro. Yeah. Dava para fazer alguma coisa? Sim, antes da inflação disparar como Exatamente. está, era um bom dinheiro. E consegui comprar as máquinas que eu queria, consegui organizar um pouco de tudo para que a empresa pudesse funcionar. Então, consegui fazer isto e pronto. Mas não tive apoio de ninguém. Nenhum financiamento? Nenhum financiamento. Nenhum financiamento. Sem nenhum financiamento eu consegui fazer a minha empresa, que hoje tem essa referência toda no mercado, sem nenhum financiamento. Por isso eu sempre digo que é possível fazer alguma coisa se nós tivermos vontade, se confiarmos em nós mesmos, é possível fazer. Não vim de nenhuma família rica, não tive ninguém, não tenho sócios. Todas as minhas empresas não tenho sócio, eu estou sozinho. Já vieram pessoas a tentar vender ideia de sociedade, só que comecei a perceber que não se alinham com aquilo que são os meus objetivos. Então, é possível. É possível. O que é que significa família para o Ilídio Casquinha? Família, falo de mulher, falo dos filhos. E depois, o que é que significa Deus? Porque vi uma imagem uma vez, na abertura do ano, o Ilídio ajoelhado com o miúdo a fazer uma grande oração. O que é que significa família e Deus para o Ilídio Casquinha? Primeiro vou começar com Deus. Exato. Deus é tudo. Deus é tudo para mim e tenho tido a minha fé, tenho uma vida muito devota a Deus e sou uma pessoa com muita fé em Deus e confiança nele. Em tudo que eu faço sempre coloco Deus em frente, porque eu acredito que se não fosse por Deus eu não estaria aqui hoje. Deus não permitiu que eu entrasse nas drogas, não permitiu que eu tivesse uma vida desorganizada. Então, tudo isso foi Deus que foi desenhando meu caminho. E Ele é tudo, é motivo da minha existência. Todos nós estamos aqui, de certa forma, temos esta parte da confiança no divino. Então, Deus para mim é tudo. É tudo. E a família? A família é uma das partes que eu prezo muito. Como eu disse, para começar a empreender foi por causa da família. Não queria estar longe da família, decidi empreender para estar próximo da família. E sou formado como árbitro de futebol. Exatamente. Eu neste momento estaria a apitar no Moçambola, a viajar por todas as províncias do país a apitar no Moçambola. Sou formado desde 2012, com média 14.5. Fui instruído pelo o José Mandava, o árbitro na altura José Mandava, Hugo da Luz Gulele, os outros árbitros profissionais e renomados naquela altura. E o treinador Roxana foi meu colega, tantos outros, Adérito e os outros foram meus colegas na altura. Albino Muxanga, que está hoje a apitar o Moçambola, foi meu colega. Eu decidi não apitar, decidi não avançar com a carreira de árbitro de futebol e por causa da questão de trabalhar nos fins de semana. Eu entendo que meio de semana nós temos que dar nosso tudo pelo trabalho. Mas no final de semana? No final de semana temos que dar tudo e mais alguma coisa pela nossa família. Por isso eu não saio aos sábados e aos domingos sem que o compromisso envolva a minha família. Se saio é por motivo de força maior. Mas a família deve ser preservada. Podemos ter muitas conquistas, mas se temos uma família frágil, então de nada nos vale a conquista que nós temos. Porque a família é que garante a nossa alegria, é o local onde nós celebramos as nossas conquistas. Você vai trabalhar, mãe, hoje consegui isto. Isso não só cativa a ela, cativa os seus filhos, aquelas pessoas que estão próximas de ti. Então são as primeiras pessoas que torcem por ti. Quando você acordou de manhã, preparou, veio para aqui, as primeiras pessoas que acreditaram que você vai voltar hoje às 17 para casa são seus filhos. Exatamente. Eles são confiantes que pai há de voltar. Por isso, quando você ligar para casa agora, dizer, filho, como que está? Há de ouvir sempre que vai dizer, pai,
quando você estiver a voltar, não esqueça de comprar um doce para mim. Exato. Porque são pessoas que torcem pelo seu bem. Eles confiam que você é o provedor, você é o super-homem, você vai conseguir. As primeiras pessoas que acreditam em si é sua família. Por isso que elas devem ser colocadas no devido lugar. A sua família deve ser a primeira a se beneficiar daquilo que você ganha. Por isso eu sempre aconselho os jovens que depois reclamam a oportunidade. Onde que eles empregam os recursos que eles ganham. Juntam os carros aí na Praça da Independência, bebidas, petiscos. Ainda não chegou em casa com o salário. Está na Praça da Independência, bebidas, petiscos, mulheres. Ainda não chegou em casa. Como que você vai ser abençoado? Se aquelas pessoas que torcem por ti durante todo esse mês, você a trabalhar, a lutar, não estão a se beneficiar diretamente daquilo que são os seus ganhos. Então, para mim, a família é muito importante. A família, para mim, depois de Deus, minha família é tudo. Minha esposa, meus filhos, eu prezo sempre pelo bem-estar deles. Luto sempre para que eles tenham melhores condições de vida, para que eles estejam sempre bem, de saúde, emocionalmente, etc, etc. Mas a família, para mim, é tudo. Não tem explicação. Agora, a imagem, o vídeo que circulou nas redes sociais, eu orando com meu filho, é o princípio que eu sempre ensino aos meus filhos. Antes de tomar a refeição, temos que orar. E quando começamos alguma coisa, temos que orar. É importante ensinar às crianças essa ideia, essa doutrina de que Deus está em primeiro lugar, que nada podemos fazer sem Deus. Então, se nós queremos formar jovens de sucesso, é preciso que eles sejam instruídos desde a sua infância, para que eles cresçam nos caminhos retos e que no futuro eles possam trazer resultados satisfatórios. Resultados satisfatórios. Estivemos no nosso podcast na INSTV com o nosso grande e lido Bernardo Casquinha, ele que é empresário, ativista social, contabilista e demais formações. Ele também é árbitro de futebol formado, só para verem qual é a sua jurisprudência. Caro telespectador, este foi o nosso mais um podcast na INSTV. Siga-nos nas nossas principais páginas. Até lá.